Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao 8º e último dia do ciclo de debates do cooperativismo na reforma tributária, hoje dedicado à análise dos impactos da reforma tributária para o ramo consumo. Nesse momento, os nossos participantes estão acessando aqui o nosso encontro e nós já estamos com a presença aqui do Renato Nobre, que é o superintendente do Sistema OCB, da nossa gerente-geral, Tânia Zanella, e do nosso especialista que vai nos trazer uma análise técnica dos impactos da reforma tributária para as cooperativas do ramo consumo, o João Caetano Musi Filho. Presente aqui conosco também o coordenador do Conselho Consultivo do ramo consumo, o Márcio Vale, e muito em breve vai entrar também aqui na live conosco o senador Esperidião Amin, que é membro da Frencop, e vai nos dar uma palavra aqui a respeito da reforma tributária dentro do parlamento, da visão de um parlamentar que é defensor do cooperativismo junto ao Congresso Nacional. Esse evento está sendo gravado e ele vai ser disponibilizado no nosso canal no YouTube para quem desejar ter acesso posterior. Todos os materiais que estão sendo utilizados aqui na nossa live, os vídeos, as apresentações também vão ser disponibilizados, mas aqui no nosso chat, através de links. E as perguntas que vierem para o nosso especialista estão sendo selecionadas por uma equipe interna que está avaliando o conteúdo das perguntas, vão responder a maioria delas e vão selecionar também algumas para que o nosso especialista faça, então, o esclarecimento ao vivo. Bom, dados esses recados iniciais, vamos entrar então, de fato, na nossa programação aqui da live de hoje. A reforma promete dominar a pauta do Congresso Nacional no segundo semestre. E para tratar um pouquinho desse tema aqui conosco hoje, eu convido então o superintendente do Sistema OCB, Renato Nobre, para dar sua mensagem de boas-vindas e falar um pouco da nossa atuação no Congresso Nacional na defesa do ato cooperativo dentro da reforma tributária. Renato, a palavra está com você. Obrigado, Ana. Boa tarde, pessoal. Uma alegria muito grande cumprirmos aí com essa agenda extremamente sensível para o cooperativismo de consumo e de todos os ramos. Então, é parte da nossa responsabilidade enquanto organização nacional, OCB, junto com as organizações estaduais, defendermos as cooperativas intransigentemente, de forma e usarmos todas as armas que nós tenhamos nesse enfrentamento, como o presidente Márcio falou dias atrás. Daqui a pouco ele deve estar chegando conosco. O combinado é ele fazer a abertura, eu tenho feito o fechamento, mas as agendas estão malucas aí, e nós sentados nas cadeiras estamos tendo mais atividades aí de reuniões e ter que sair de uma sala para outra aí, muito mais intensas do que presencialmente, mas é a adaptação que a gente tem e o trabalho nosso de darmos aí, atendermos as demandas e darmos resultados aí para essas demandas das cooperativas. Então, imbuídos nesse espírito, e eu tenho falado, alguns que estão aqui conosco agora já estiveram conosco ontem ou desde a semana passada, quando iniciamos essa rodada de ciclo de debates. Bem-vindo, senador Esperidião. É Renato Nobre falando. Oi, não, Renato. Bem-vindo. Posso participar da sua saudação e lhe dizer o seguinte: eu tive uma folga porque a nossa sessão do Senado, que começaria às 4, está postergada. Eu calculo que possa ficar aqui com vocês até às 14h25, 16h25, 16h30. Então, me chame quando lhe for útil. Mas eu depois tenho que ir para a sessão do Senado, que foi um pouco postergada, mas que, como envolve uma pauta muito pesada, eu vou ter que entrar nela antes das 5. Não, okay? Perfeito, senador. Eu só estou fazendo... disposição. Obrigado. Só estou fazendo essa saudação inicial em nome do presidente Márcio, que já estará conosco. E aproveitando a sua chegada, senador, um dos pilares que eu tenho falado, nós temos insistido nisso, de sucesso nessa defesa aí, nessa luta árdua que será a defesa dos interesses das cooperativas diante da reforma tributária e nessa preservação aí do reconhecimento do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. O João Musi, mais do que professor desse assunto, junto com nossas equipes,
o que temos falado, senador, a importância desse tripé para a sustentação dessas defesas. E o primeiro tripé é a FRENCOP, é a Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo, vocês parlamentares. É o apoio, o fortalecimento da nossa base. A resposta que nós temos que dar aos senhores parlamentares está na sua base lá no estado de Santa Catarina, nos estados de vocês parlamentares. Então, isso é o chamamento que nós temos feito com as lideranças dos cooperativistas que estão aqui, os presidentes, dirigentes de cooperativas, os dirigentes e colegas das organizações estaduais. Esse é um ponto importante, que é o fortalecimento dessa nossa base parlamentar, que nessa linha de frente agora, como o senhor está junto conosco no Senado Federal, diante do Congresso Nacional. E são defesas não só no ambiente legislativo, mas no ambiente executivo e também no judiciário, agências reguladoras e tudo mais. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, Márcio, é a questão desse potencial técnico, do grupo técnico, falando dos especialistas que dão suporte tecnicamente junto com a equipe nossa técnica estabelecida em Brasília, junto com as equipes técnicas dos estados, que são muito competentes, e especialistas das cooperativas. E esse assessoramento aqui, nesse momento, representado pelo João Musi, com a capacidade técnica que tem, com a capacidade da eloquência das defesas que ele faz e sustenta muito bem, João. Então, esse é o segundo tripé. E o terceiro, Márcio, é a nossa unidade. É o fator terceiro na nossa interpretação de sucesso, a nossa unidade enquanto cooperativas singulares, federações centrais, confederações, quando temos de terceiro nível, junto com as nossas organizações estaduais, OCB, SESCOPs estaduais e a Unidade Nacional em Brasília. Para nós, esse é um conjunto que é fundamental de estar muito bem azeitado, muito bem integrado, para que a gente consiga aí mitigar aí os efeitos de não perdermos competitividade das cooperativas, melhorarmos o ambiente de segurança jurídica de todos os processos. Então, é nessa abordagem que, mais uma vez, umas boas-vindas a todos, todas, e obrigado pelos nossos participantes aqui, João, senador Espiridião, Márcio Vale. Vamos lá, Ana. Obrigada, Renato. Bom, para a gente poder aproveitar ao máximo o tempo do nosso senador aqui, que gentilmente abriu um espaço na sua agenda, ainda que com os assuntos no Congresso Nacional em ebulição, a gente sabe que com a pandemia, então, as medidas emergenciais vêm sendo discutidas diariamente. Paula, hoje em evolução e em ebulição. Ebulição, isso, em ebulição. E também agradecer, a gente sabe do envolvimento do senhor com o cooperativismo, da defesa da causa como bandeira do nosso movimento, então registrar também o nosso agradecimento em função disso. O seu estado é um estado tradicionalmente cooperativista, né? A gente tem também aqui na nossa gerente geral, Tânia Zanella, vinda também de Santa Catarina, filha de Pumirim, né, Tânia? E está aqui também segurando essa bandeira junto conosco. E o senhor quer falar? Opa, apagou o vídeo. Bom, então eu vou... Vamos verificar se ele vai voltar. Renato, enquanto o senador retoma aí a conexão dele, o vídeo, só comentar rapidamente aí em cima da sua fala que o cooperativismo na reforma ele está aí com 2 grandes desafios à frente para serem enfrentados. O primeiro deles numa linha geral, garantir o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. Isso a gente tem repetido aí ao longo da semana e desse ciclo de debates, mas, além disso, a gente ainda tem uma dificuldade adicional de que o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo não vai simplesmente inserir um único dispositivo na reforma. Os vários setores que o cooperativismo opera estão sendo afetados de maneiras distintas pela reforma. E a gente tem que ter essa cautela de conferir vários adequados tratamentos tributários, embora a gente tenha uma regra mestre para isso, que é a não incidência, que o Musi vai abordar aí mais adiante com propriedade.
Além disso, a gente tem que olhar as particularidades de cada segmento e harmonizar tudo isso em 7 ramos. E aí eu trouxe essa fala justamente no sentido de reforçar a presença desses especialistas no nosso grupo técnico, né? A importância do olhar deles, setorial, e da boa vontade de todos em fazer essa harmonia, essa harmonização das propostas do cooperativismo para a gente caminhar cooperando entre si e chegando a um objetivo de conseguir esse adequado para todos os setores em que o cooperativismo atua. Eu não sei se o pessoal pode conferir se está havendo algum problema com o senador. Está vendo, Ana. Se quiser já passar para o Márcio, se ele entrar, a gente já passa para ele. Ah, já entrou. Entrou. Oi, senador. O microfone está mutado. Eu ouvi e agora eu liguei o microfone. Tá certo. Eu até pensei que tivesse falado, quando você falou da Zanella, da Tânia, eu queria perguntar se ela é Zanella do sul do estado ou Zanella do oeste. Do oeste, lá do seu Valdir, lá, que é um eleitor do do senhor meu amigo desde de Pumirim, criança. lá de Pumirim. De Pumirim, Concórdia. O médico da minha esposa, da deputada Ângela Minha, é o Zanella, de Concórdia. E eu fui colega de sala na Universidade Federal de Santa Catarina, da esposa dele, evidentemente Zanella também. E temos no sul do estado. Zanella é oriundo do Vêneto. E a minha mãe também. Eu sou Busetto Marini, por parte de mãe. Meu avô materno era de Verona, Veronese Tutimati, e minha mãe, minha avó materna, era de Padova, devota de Santo Antônio. Ela era Papa Hóstia e ele era anticlerical. É uma inobile il popolo. Está aí o Renato. Então, você é muito breve, saudando a todos. O Mutsi, essa turma é de São Paulo, né? O Mutsi não, senador, eu sou de Minas, mas com as origens também lá. Só que eu estou no norte, em Filadélfia, perto do Lago de Como, parte na Toscana e parte no sul. Aí é Cantarine, Purri e Musi. Aí mistura tudo na Itália. Mas o Mutsi é de onde? O Musi é da Toscana, Siena. Toscana. É. Bela cidade, bela cidade. Bela cidade. Tomei 6 multas de trânsito lá. Sempre em lugar perigoso, em lugar proibido. Tudo lá é museu, né? Tudo lá é histórico. Mas eu quero dar um abraço a todos e aproveitar esse meu tempo para nos situarmos. Primeiro, ninguém precisa perder tempo me convencendo da importância nem do associativismo como gênero, nem do cooperativismo. A minha primeira escola política, eu que quase fui jesuíta, foi o solidarismo cristão. Acho que isso já diz bem. Segundo, a minha primeira bandeira política que eu pude empunhar como candidato a governador e procurei cumprir foi prioridade aos pequenos, ou prioridade ao pequeno. Ora, o pequeno sem escala alguma dificilmente resistirá. Como diz um rock and roll americano da década de 70, together we stand, divided we fall. Então, se nós estivermos, se formos pequenos e divididos, temos pouca chance. Então, os mecanismos que nós criamos ou impulsionamos para transformar o pequeno numa empresa viável estão sempre ligados à busca de escalas momentâneas. Então, lá na região da Tânia Zanella, nós o colono inventou o consórcio na criação de suínos. Então, os primeiros 45, os primeiros 90 dias, quer dizer, a maternidade e a infância, em conjunto, economizava recursos, essa prática, e poupava vidas, no caso dos suínos, e aquela região se transformou hoje no grande exportador de suíno. Foi lá em Concórdia que nasceu, graças à Embrapa, o porco tipo light, ou seja, menos gordura, mais proteína sã. E Santa Catarina é o maior exportador de suíno
E nós conseguimos, através desse mecanismo de associação, reduzir poluição, e somos o único estado da América Latina livre de aftosa sem vacinação há 20 anos. Sem vacinação. Porque quando você inocula a vacina, você inocula o vírus, seja ele bêbado, fragilizado, morto. Né? Então, a minha preocupação sempre foi essa. E como professor na Universidade Federal, quando eu falava disso, eu costumava dar exemplos. Né? Seja para agregar valor na banana, como nós temos aqui um grande polo de banana que chega também a Criciúma, mas mais no litoral. Em qualquer atividade econômica, procure uma forma de associativismo que lhe dê gosto, que lhe dê resultado. Eu cito sempre o exemplo dos supermercados de Santa Catarina. Vocês veem que coisa curiosa, nenhum supermercado de reputação internacional se criou em Santa Catarina. Todos passaram por aqui e foram embora. E nós temos aqui um grande número de redes de supermercado, ou seja, varejo, locais. Capital local, CEO local e gestão local. Por quê? Porque eles também sabem se associar, mesmo sendo concorrentes. E isso me chamou a atenção quando, há uns 20 anos, eu levei um professor de Brasília para uma aula minha, que era de empreendimentos e modelos de negociação na Universidade Federal. Uma grande mesa, uns 25, 26 dirigentes de supermercados comemorando. O quê? Comemorando que era véspera da Páscoa e eles tinham se associado para comprar bacalhau. É uma necessidade, digamos, né? É um produto eventual, temporal e de temporada. Ao se juntarem 26, 27 organizações para fazerem esta compra internacional direta, aumentava o poder de barganha, portanto, tendia a ter reduzido desde o preço do produto até os custos fiscais, administrativos, logísticos. Então, essa é a minha visão de uma busca permanente de competitividade para o pequeno. Qual é o mecanismo de competitividade para o pequeno? É a prática do solidarismo. Por isso que o Muhammad Yunus, né, meu guru dos pequenos negócios, dos pequenos empreendimentos, um homem que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, tratando de dinheiro e de empréstimo de dinheiro, já é um feito, né? Podia ter ganho o prêmio de economia, não, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Trabalhando com quem? Com aquele que não tem garantia para oferecer, que é a grande missão da cooperativa de crédito. Por isso eu estou brigando para que os recursos da pandemia sejam otimizados para as cooperativas de crédito, que têm um tratamento fiscal diferente. Agora mesmo estamos apresentando um projeto, o senador Confúcio Moura, que é o presidente da Comissão de Acompanhamento da Covid, comigo, estamos apresentando, selecionando mais recursos da garantia do Pronamp e outros fundos de garantia via crédito cooperativo. Porque o sistema bancário, o sistema financeiro tradicional, não tem DNA para conversar com o pequeno. Não tem nem ambiente físico. Muito menos a expertise do diálogo, do tipo de conversa. E jamais vai aprender a emprestar recursos sem garantia material objetiva satisfatória e contabilmente demonstrável. É o formato, é a índole e é o DNA. Então, com isso eu quero dizer que o sistema cooperativo pode contar comigo. Agora vamos nos dirigir, para abreviar o tempo, especificamente, porque eu recebi essa seleção, para as cooperativas de consumo.
O exemplo do bacalhau é para a cooperativa de consumo, né? É a síntese da cooperativa de consumo. Eu fiz um grande esforço agora no Ministério da Saúde para acrescentar itens de compra. Por exemplo, kit intubação. Quem tem acompanhado a pandemia sabe que esse é um dos momentos mais dramáticos que nós vivemos. E ainda estamos vivendo. Um paciente acometido pelo coronavírus, que chega à beira da intubação, é o mais frágil de todos, independente da sua idade. E o kit intubação é composto por 12 ou 15 ou 16 tipos de anestésicos neuromusculares. Eu não sou médico, não, mas já aprendi. Morfina e outros. Morfina todo mundo sabe o que é. Para intubar o sujeito, na hora da sua maior fragilidade. E isso estava faltando. Por quê? Porque não fazia parte do kit de compra do Ministério da Saúde. Vocês já imaginaram se no momento da vacina contra a gripe anual ou da poliomielite, cada prefeitura fosse fazer a compra? Cada estado fosse... Quantas CPIs íamos ter no Brasil? Porque esse movimento vou comprar, ele afeta o mercado e aumenta o preço. Já uma compra centralizada de uma commodity, vamos chamar isso tudo de commodity, é commodity da saúde, né? Não é uma coisa específica para uma cidade ou para uma região. Então, nós conseguimos encaixar nas obrigações do Ministério da Saúde o leilão para a compra do kit intubação, entre outros remédios. E com isso baixamos o preço. E os indivíduos, estados ou municípios que queiram se habilitar a uma compra maior do que aquela sua cota, eles podem fazer a requisição em cima de uma licitação nacional, a qual afluíram 18 laboratórios. E muitas das licitações descentralizadas de municípios pequenos restavam desertas ou, na prática, resultavam numa compra por um super preço, de 400%, 500% de diferença. Então, eu estou dando um exemplo atualíssimo, eu acho. Isso nós estamos vivendo. Aliás, foi de tanto trabalhar sobre isso que eu descobri que é kit. Vocês acham que é kit intubação ou entubação? Uma pergunta aí para o Muzi. O que você acha? Me parece que não, senador. Hein? In. Porque é introduzir o tubo. Entubar é o que eu faço quando eu faço cafta. Dar a forma de tubo. Cafta no espeto, você já viu o que é? Você entuba a carne. Até isso eu tive que aprender. Ou seja, quando você tem uma necessidade geral, no caso do consumidor, que consegue se associar, e periodicamente variável, mais necessária ainda é a cooperativa de consumo. Porque nos momentos de pico, temperatura, nós aqui estamos vivendo véspera de neve. Hoje de manhã apareceu no Jornal da Manhã e no Bom Dia Brasil uma praia bonita lá de Fortaleza, né? Mar sereno, sol. Quer dizer, nós somos um continente. Nós somos um continente de culturas, de desigualdades e de climas. Graças a Deus nos une a língua, que foi uma grande herança portuguesa. Então, eu acho que a cooperativa de consumo, que é um dos desdobramentos do associativismo sob a forma de cooperativa, ela tem que representar sempre resultados bons. Ou seja, ela sempre tem que nos oferecer aos cooperativados e àqueles que nós vamos atrair formas lícitas de fazer um melhor negócio. Essa é a competição. Logo, nós não podemos embotar esta corrida com obstáculos tributários, obstáculos fiscais.
Então, eu tomei nota aqui das questões previamente lançadas e, especificamente sobre a reforma tributária, eu quero dizer qual é o único diferencial que eu apresento em relação à regra do que está sendo discutido. Que nós temos que ir mais em cima do lucro, do resultado, cobrar desse resultado e não do processo produtivo. Isso é um esforço que todos reconhecem. A única coisa que eu acrescento ao que está sendo discutido de reforma tributária é o seguinte: nós não temos que seguir o padrão europeu estrito sensu. Porque os subsídios que eles dão, por exemplo, para a pecuária deles, não vejo ninguém discutir isso. Nós temos que ter alguma forma de mudar a nossa inteligência produtiva. Nós temos que fazer uma regressão, ou seja, uma redução à medida em que nós agregarmos valor. Porque nós somos vendedores de matéria-prima desde antes da descoberta. Não foram os portugueses que descobriram o pau-brasil e passaram a comprar sem nota fiscal e sem beneficiar o pau-brasil aqui, levavam para a Europa. A nossa corrida predominante na pauta de exportação é vender matéria-prima. Vende um navio de minério de ferro e compra em troca meio container de chip. Os valores mais ou menos se equivalem. Então, num processo de reindustrialização inteligente e no processo de confirmação da hegemonia da competitividade brasileira em matéria de tudo que é agroindustrial, tudo que é agropecuário, tudo que é silvicultura, né, derivado da silvicultura, nós temos que ser inteligentes para tornar melhor e mais lucrativo fazer aqui. Um pouco é copiar o que o Trump dizia, né? Batia na Harley Davidson e dizia Made in America. Ele não sabia quantos componentes ali tem importados da China. Ficou sabendo quando a fábrica parou por falta de componentes chineses. E agora está assustado, porque no nosso processo de reindustrialização inteligente, nós temos que cuidar de competitividade para agregação de valor. Não é para subsidiarmos, mas para dar competitividade. Então, nós não podemos ter um modelo de tributação importado da Europa. Nós temos que ter inteligência para dar competitividade para as associações. Nada contra o empresário isolado, pelo contrário. Porque as associações é que vão permitir que o pequeno cresça. Primeiro sobrevive, depois cresça. Então, é nesta visão que eu queria declarar aqui a minha solidariedade, a minha absoluta abertura, com a maior boa vontade, por índole e por experiência, a todos os objetivos e projetos que vocês, nesse sentido, puderem demandar, numa redundância, né? a mim, ou para o qual projetos para os quais eu possa eventualmente ser útil ou discuti-los especificamente. Eu vou me ausentar agora, como eu ameacei, vou ficar mais alguns minutos aí. E o trem aqui já está tocando, já que nós estamos em Minas, né? Só vou, antes de abrir um espaço para ouvi-los também, um espaço reduzido, eu vou perguntar para o Muzi, já que ele acertou a primeira pergunta que eu fiz, se ele é originário de Minas. O que quer dizer no dialeto mineiro tutumumbuca? Bom, senador. É uma palavra só, hein? Tutumumbuca? É. Como bom mineiro, eu hei de reconhecer que Minas, por ser Minas Gerais, nós temos a parte das Minas
e tem uma parte das Gerais. Muito possivelmente esse dialeto compõe a parte das Gerais. Como eu fico na parte das Minas, eu desconheço. Mas você pode procurar no Google, o doutor Google vai te dizer, é regionalismo mineiro. Mas uma coisa eu lhe garanto, Tutumumbuca é um trem. Não. Tutumumbuca quer dizer o manda-chuva. 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 E o trem, o Estado de Minas é o único que usa a palavra trem de acordo com a regra do dicionário. Porque comboio ferroviário é o 8º sentido da palavra trem, e não o primeiro. O primeiro sentido léxico, gramatical, é as minhas coisas. Né? Agora, bagagem, mala. O senhor sabe o que é o uai? Eu sabia. Quando O tinha uai é muita o uai, o uai. Quando tinha muita dor, eu sabia. Agora eu prefiro o uai dos outros. Mas é o dialeto mais rico do Brasil, por isso eu tenho um grande apreço. E tenho um crédito com Minas irresgatável. Eu devolvi ao Tancredo Neves, em Ouro Preto, o exemplar do Recueil de lois constitutives des colonies angloises confédérées sous la dénomination des États-Unis de l'Amérique septentrionale, o exemplar das Constituições dos Estados Unidos da América, que foi propriedade do Tiradentes e estava aqui na Biblioteca Pública. A pedido dele, numa belíssima carta do Zé Aparecido, eu devolvi às Minas Gerais o único documento comprobatório de que havia um ideal republicano na Inconfidência Mineirão, que diziam as más línguas que era um movimento para não pagar impostos. Se fosse, não deu certo. Aí devia ter muito patrício nisso, viu? Devia ter muito patrício. Se fosse, não deu certo. Por isso que continuamos nessa antiga disputa. Muito obrigada, senador, pela sua fala, pelas suas Eu vou deixar o pessoal, Ana. O pessoal está acompanhando aí, eu suponho que o Renan possa... E fico à disposição para qualquer demanda eventual de coração. Tanto para as cooperativas em geral, no caso das organizações cooperativas do Brasil, quanto na que eu conheço menos até do que outras, que são as cooperativas de consumo e essas questões fiscais, tributárias que eu recebi. Ficamos combinados para as próximas conversas. Portanto, foi um bom encontro. Posso só fazer a leitura de uma manifestação aqui no nosso chat, em reconhecimento ao seu trabalho. O Ricardo diz aqui, graças a Deus temos palestrantes de alto nível no Congresso, como o senador Esperidião Amin, com um pensamento claro de como desenvolver o Brasil. E com essa frase, eu deixo aqui o nosso agradecimento pela sua participação. Nós contamos, então, com o senhor, como já foi disponibilizado aqui, para ajudar nessa batalha de reverter a situação injusta em que as cooperativas de consumo foram inseridas dentro do sistema tributário nacional desde 1997. Elas vêm sendo tributadas como empresas e a gente tenta, numa luta incansável, reverter esse entendimento dentro da Receita Federal e dar o adequado tratamento tributário a elas. E nós sabemos que podemos contar com a sua força, com a sua voz no parlamento para nos ajudar nessa batalha. Muito obrigada. Contem comigo de coração. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, senador. Bom, dando sequência, então, aqui ao nosso encontro, eu vou pedir para a Fernanda soltar para os nossos participantes um vídeo com uma retrospectiva da nossa atuação no tema da reforma tributária, que vem acontecendo já há algum tempo, né? A reforma está muito em discussão hoje em função do texto do governo, que foi apresentado no final de julho, mas a gente já trabalha em iniciativas para dar o enquadramento legal das cooperativas adequado nos textos de reforma tributária desde a edição das PECs. E esse vídeo resume um pouquinho do nosso trabalho ao longo desse caminho aí de mais de um ano de estudo em cima dos textos tributários. Eu vou pedir para a Fernanda, então, liberar o nosso vídeo para a nossa audiência.
cooperativismo é transversal e está presente em todos os setores da economia. Por isso, reformas estruturantes como a tributária têm impacto direto nas cooperativas. E o sistema cooperativista, por meio da OCB e com apoio da Frencop, vem atuando na defesa do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, ponto fundamental para o nosso modelo. Nos últimos meses, a OCB criou um grupo de trabalho com especialistas de cada ramo para debater e propor emendas que contemplassem todas as cooperativas. Reuniu parlamentares da Frencop para se aprofundarem no tema. Buscou o Ministério da Economia, a Receita Federal, as consultorias legislativas da Câmara e do Senado para apresentar os pleitos do cooperativismo com antecedência. Participou de audiências públicas e criou materiais que explicam a importância do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. E por que fizemos tudo isso? Para que não haja uma injusta duplicidade na tributação, tanto para o cooperado quanto para a cooperativa. Isso não quer dizer que cooperativistas pagarão menos impostos, mas sim que pagarão apenas uma vez, como qualquer outro dono de negócio. Defender a adequação tributária ao ato cooperativo é preservar a segurança jurídica e a existência das cooperativas. Quer ficar por dentro de toda a atuação da OCB em prol das cooperativas na reforma tributária? Acompanhe nossas redes sociais e confira também o boletim semanal sobre o assunto. OCB, a voz do cooperativismo no Brasil. Obrigada, Fernanda. Então, chegou a hora de nós ouvirmos o nosso coordenador nacional do Conselho Consultivo do Ramo Consumo. Antes, eu queria fazer só uma breve introdução sobre o ramo consumo, que, em princípio, a gente pode pensar que o ramo consumo, né, por definição, é aquele em que as pessoas se reúnem com o objetivo comum de consumir, de adquirir produtos ou serviços, né? Mas eu gosto de dizer que é muito além disso, né? São pessoas que se reúnem para fazer essa atividade de consumo, mas um consumo com propósito, né? Elas escolhem consumir por meio de uma sociedade que não visa finalidade lucrativa e que, além de tudo, tem interesse pela comunidade, em fomentar a economia local. É um ramo do cooperativismo que promove muito intercooperação, ao adquirir produtos de outras cooperativas para disponibilizar aos seus cooperados, que são, né, os consumidores dos seus produtos. Então, eu acho importante fazer essa menção e essa justiça de que é um ramo que trata do consumo, mas o consumo com propósito. E o Márcio brilhantemente conduz as pautas desse ramo aí à frente do nosso conselho consultivo do ramo. E agora, então, chegou a vez dele trazer a sua saudação e as palavras dele para nosso público aqui sobre a reforma tributária e as preocupações com relação ao ramo. Márcio, acho que o microfone está fechado. Pronto. E acho que agora sim, né? Bom, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá. Bom, então, boa tarde a todos, né? Eu cumprimento, em princípio, o sistema OCB, na pessoa do Renato Nobre, seu presidente, superintendente, e aproveito para cumprimentar também você, Tânia, Ana Paula, e principalmente hoje a estrela do dia, né, o Dr. João Musi, que tanto tem contribuído para a reflexão da questão tributária, da questão do ato cooperativo para o nosso ramo. Prazer vê-lo novamente, Musi. Aproveito também e cumprimento a todos que nos assistem. A questão do ramo consumo, eu só quero reforçar que... Chegou conosco o presidente Márcio também, teu xará, Márcio Vale. Vai, presidente. Prazer em vê-lo. Prazer imenso estar vendo vocês todos. Um abraço. Obrigado. Então, já cumprimentei, mas cumprimento novamente, então, ao CB na sua pessoa, presidente. E eu ia dizendo, então, sobre a importância desse evento, promovido pela OCB, porque traz a reflexão, não só do nosso ramo, mas de todos os ramos, para essa questão que agora está na prioridade das nossas preocupações, e a reforma tributária, né?
mas particularmente para o ramo consumo, que tem sido sistematicamente excluído, não só pela questão do tratamento tributário inadequado, mas principalmente pela própria descaracterização da entidade cooperativa do nosso ramo, como forma societária. Então, daí a importância enorme dessa discussão, não apenas para o nosso ramo, mas para todo o sistema cooperativo brasileiro, porque o tratamento ou essa questão da desqualificação de um ramo de uma sociedade cooperativa legalmente constituído, ela pode, a qualquer momento, atingir outros ramos também do cooperativismo e que, sem dúvida, enfraquece a unidade do nosso sistema. Eu passo, então, a palavra agora, não sei se devolvo para a Ana Paula, que está mediando o nosso encontro, e muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Obrigada, Márcio. Eu acho que você foi muito feliz na sua fala, porque você tocou, então, no principal ponto que aflige o cooperativismo de consumo de maneira diversa do que os outros ramos, né? As propostas que a gente tem acompanhado, elas já não são adequadas ao cooperativismo como um todo, né? Elas precisam de ajustes e a gente tem trabalhado nesses ajustes. Mas o desafio do consumo é ainda maior, porque é um desafio de divergência de interpretação, de conceito, de compreensão, principalmente das autoridades fazendárias, né? E isso demanda da gente um esforço adicional em fazer com que tanto o governo federal ou, eventualmente, os parlamentares envolvidos aí com a tramitação dessas PECs conheçam o diferencial do ramo consumo, conheçam o diferencial do cooperativismo e enxerguem o ramo consumo, as cooperativas de consumo, dentro desse diferencial, com a mesma natureza, com operações, embora operações na prática distintas, mas na essência é igual a qualquer outro ramo do cooperativismo. Isso é bem importante e a gente tem trabalhado nesse sentido aqui na OCB. O presidente está aqui conosco, eu não sei se ele quer dar uma palavra ao longo no final? Ok, no final eu volto a chamá-lo, então. Vamos prosseguindo aqui. Agora seria o momento da gente ouvir o nosso especialista, mas antes eu quero dar um recado. Todas as quintas-feiras nós produzimos um informativo específico sobre a reforma tributária. Como o assunto está bastante aquecido aqui no Congresso Nacional, a gente tem semanalmente novidades a respeito do tema e essas novidades são todas compiladas num informativo que a gente disponibiliza, circula às quintas-feiras. E hoje, então, a nossa equipe vai colocar o link desse informativo aqui no nosso chat, e é bem importante que as cooperativas aqui que nós estamos nesse momento com 66 participantes, que acessem o nosso informativo e acompanhem em que PEC estão as discussões sobre a reforma e também a nossa atuação. Antes de passar a palavra para o Dr. João Musa, ele tem muito para nos falar, é uma autoridade aí na tributação de cooperativas, é também quem está à frente na defesa do ato cooperativo lá nos tribunais superiores, que tem um protagonismo muito grande aí na discussão tributária no país. Mas antes disso, a gente produziu um vídeo que traz um resgate histórico do que a gente já fez aqui nas PECs até o momento. Como eu comentei, a gente já tem uma atuação, mas muito focado também nas preocupações que nós temos com que veio na nova proposta do governo em termos de CBS. Então, um pouquinho do que a gente já identificou que vai ser problema para o cooperativismo, que a gente precisa corrigir e já está trabalhando para corrigir. Nós já estamos bem adiantados no sentido da construção das nossas emendas para essa proposta da CBS, que foi posta aí no PL 3887. Tudo isso a gente buscou compilar aí nesse vídeo. Eu vou pedir para a Fernanda soltar para vocês conhecerem os impactos de uma maneira ampla e geral, e depois passar para o Dr. João Musa, que vai falar especificamente, então, daquilo que aflige o ramo consumo. Fernanda, solta o vídeo para nós, por favor.
As principais propostas de reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional são as PECs 45 e 110 e o recente projeto de lei apresentado pelo governo, o 3887. As PECs criam o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. E em 2019, a OCB apresentou emenda para garantir o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo e manter os créditos do IBS nas operações das cooperativas. Já o PL 3887 de 2020 cria a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços e propõe a isenção da CBS nas receitas dos atos praticados entre cooperativas e cooperados. Essa isenção se configura como um benefício fiscal e não confere o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. Isso sem falar que, pela proposta do governo, as cooperativas de consumo não poderiam usufruir desse benefício. O projeto também veda a tomada e o repasse dos créditos da CBS pelas cooperativas. Isso afetaria e muito a competitividade do setor. Sem contar que, para o cooperado, também ficaria mais cara a aquisição de insumos por sua cooperativa. Outro ponto crítico é a possibilidade de incidência da CBS em cima das sobras das cooperativas, o que significaria mais um ônus para cooperativas e cooperados. O aumento das alíquotas para alguns setores também preocupa. No regime não cumulativo, sobe de 9,25% para 12%. Para as cooperativas de crédito e as operadoras de planos, a alíquota passa dos atuais 4,65% para 5,8%. E ainda será extinto o regime cumulativo com alíquota de 3,65%. Por fim, a redução do percentual do crédito presumido para algumas atividades agropecuárias também pode trazer prejuízos às cadeias produtivas e já está no nosso radar. A adequação de cada um desses pontos está sendo trabalhada pela OCB e pela Frencop, para que a reforma seja justa e garanta o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo e não prejudique o cooperativismo. Para acompanhar a atuação da OCB em prol das cooperativas na reforma tributária, siga nossos perfis nas redes sociais e confira também o boletim semanal sobre o assunto. OCB, a voz do cooperativismo no Brasil. Obrigada, Fernanda. Muzi, antes de abrir a palavra para você trazer as suas considerações, eu vou trazer aqui uma observação muito relevante, preciosíssima, que eu recebi aqui pelo chat, do Osnildo, lá da Cooper, até agradecendo aqui pela presença dele. Eu já tive a oportunidade de visitar a Cooper e sei do tamanho da pujança e do papel, do trabalho bonito que eles fazem por lá. E ele lembrou um aspecto que é importantíssimo do cooperativismo. Acontece aonde o cooperativismo se instala. É muito comum a gente falar isso também em relação às cooperativas de crédito, que ele passa a ser um balizador do mercado. No momento em que ele oferece produtos e serviços aos seus associados em melhores condições, ele acaba obrigando todo aquele entorno a operar também a preços mais acessíveis, né? Então, ele traz ele carrega em si esse benefício que extrapola até o próprio quadro social e atinge a comunidade como um todo. E aí, foi muito pertinente a observação. Obrigada, Osnildo. E com esse recado, eu passo a palavra, então, para o Dr. João Muzi trazer as considerações dele a respeito da reforma tributária para o ramo consumo e as preocupações, as propostas, as alternativas, de como é que a gente pode caminhar para resolver esse entrave da equiparação à sociedade empresária que tanto penaliza o nosso cooperativismo de consumo. Muzi, a palavra está com você. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer a gentileza do convite, a lembrança do meu nome, saúdo o Sistema OCB na pessoa do presidente Márcio, que está aí com esse timaço competentíssimo, aí, o Renato, a Tânia, a Ana Paula, que de uma maneira geral são responsáveis por todo esse monitoramento, essa interface do cooperativismo brasileiro com as esferas de poder. Eu sempre brinco com a Ana Paula que o timing da OCB é um timing diferente do resto dos prestadores de serviço, né? Porque aí a regra é urgência. Então, ela tem urgência urgentíssima, urgência super urgentíssima, urgência mais do que urgente. As coisas acontecem numa velocidade muito grande, como é a tônica
da produção legislativa, do acompanhamento legislativo, e no que tange a minha pessoa, na parte que eu fui agraciado por poder dar o suporte para o sistema OCB no acompanhamento das questões tributárias nos tribunais superiores. E eu fui convidado para falar hoje para o modelo cooperativo de consumo, na pessoa do Márcio Vale, que é uma liderança desse modelo, uma pessoa que é referência para esse modelo, que encampa muito bem todas as qualidades de competência para a estruturação de um modelo tão castigado, eu diria assim, pela legislação tributária brasileira. É um modelo que eu reputo que é um modelo que ele serve até como um case, é um case até internacional para a gente colocar na prática aquela fatídica mensagem do Chief Justice Marshall na Suprema Corte norte-americana, que dizia que the power to tax involves the power to destroy. O poder de tributar é o poder de destruir. Porque a partir do momento que a gente faz um paradoxo, um paralelo, é um paradoxo dessa, vamos dizer assim, esse expurgo do cooperativismo de consumo do modelo cooperativo tradicional e um paralelo com essa desconexão da legislação tributária com relação à realidade do consumo, com a involução do cooperativismo de consumo no país. E é muito triste perceber que nós estamos falando de um modelo que foi um modelo primordial que inspirou a gênese do cooperativismo mundial. Se falarmos lá nos probos pioneiros de Rochdale, a essência da cooperativa de Rochdale, fora as questões políticas que existiam lá, os cartistas, os unitaristas, os socialistas, os congregacionistas e tal, mas a essência daquele modelo econômico era uma cooperativa de consumo, né? E que os gaúchos não me levem a mal, presidente, mas a primeira cooperativa brasileira foi uma cooperativa de consumo em terras mineiras, a cooperativa de consumo dos funcionários públicos de Ouro Preto, né? Então, não só em 1844 o modelo cooperativo mundial nasceu de uma cooperativa de consumo, como em 1895 o modelo cooperativo brasileiro nasceu de uma cooperativa de consumo. E aí entra em cena uma questão muito relevante para o modelo de consumo, que é discutir a reforma tributária nesse cenário. Eu tenho acompanhado as últimas lives, as últimas apresentações, os últimos eventos, a importância desses eventos de forma bem setorial. A Ana Paula disse isso muito bem, porque discutir tributação de cooperativa exige de nós sempre duas análises. A primeira análise é uma análise que se faz em torno da essência da tributação da sociedade cooperativa enquanto tal. E para entender essa essência, eu tenho que entender a estrutura operacional, a coluna dorsal dessa cooperativa, como ela estrutura a sua prática de ato cooperativo. E, paralelo a isso, eu tenho que entender o modelo econômico na qual ela se insere, que é uma tributação que vai ser amalgamada, que vai ser jungida, que vai ser juntada essas duas realidades, sabendo que o modelo cooperativo pressupõe diversas realidades, muitas delas díspares. Eu falar de uma cooperativa de consumo, sob perspectiva de ato cooperativo, é algo totalmente diferente de eu falar de uma cooperativa de trabalho. A verdade, eu diria que até o oposto. O ato do consumo está na origem, o ato do trabalho está no destino do recurso. Então, eu tenho que entender muito bem esses conceitos para que eu possa externalizá-los perante as instituições. No caso, nós estamos falando de um trabalho político junto ao Congresso Nacional, de uma sensibilização em relação ao melhor modelo para se atingir o desiderato constitucional. E qual que é esse desiderato constitucional? É o tal adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas cooperativas. Isso também pode ser redundante, né, Ana? Muito foi dito sobre isso. Por que o adequado tratamento tributário é um valor constitucional? Por que ele está inscrito, esculpido no artigo 146, que é o núcleo base das limitações constitucionais ao poder de tributar, que é a trava para o Estado não invadir o patrimônio privado? Por que exige a lei complementar? Esse é o primeiro ponto. O artigo 146 fala que uma lei complementar vai conceder o adequado tratamento tributário. E por que da lei complementar? Porque sabemos nós que o Brasil, mais uma vez, foi agraciado como uma das poucas, se não me engano, a única nação do mundo, com federalismo fiscal de 3 níveis. Eu tenho União, Estados e municípios.
cada qual com as suas competências constitucionais específicas e muitas delas concorrentes, como é o caso da saúde, né? E cada qual com suas fontes de receita específicas. Então, nós pegamos um bolo de riqueza e dividimos entre 3 entes federados para que eles, através desse bolo de riqueza, pudessem suportar os ônus constitucionais que foram a eles imputados. E a única lei existente no nosso sistema normativo capaz de objurgar esses 3 entes de uma mesma vez, no mesmo instante, no mesmo momento, é a lei complementar. Portanto, não existe adequado tratamento tributário concedido pela União se ele também não for concedido pelos estados e pelos municípios. O adequado tratamento tributário é um adequado tratamento da carga tributária e não do tributo em si. Por isso, o papel da lei complementar. O segundo elemento é o porquê adequar. Muito se disse, desde a gênese do artigo 146, desde 1988, o que significaria adequar, já que todo sistema econômico mereceria uma tributação adequada. E essa perspectiva está correta. Mas ela está correta não só na perspectiva da necessidade de se ajustar a tributação ao modelo econômico na qual ela se insere, mas ajustar a tributação também no modelo societário na qual ela se insere. Por quê? Porque o cooperativismo é um modelo sui generis. É um modelo totalmente peculiar. É um modelo próprio e o adequado significa exatamente perceber essa diferença para que, através dessa diferença, eu entenda não se o tributo pode incidir, eu entenda onde o tributo pode incidir. Então, não é uma questão de pagar ou não tributo, é uma questão de onde, na cadeia econômica da cooperação, pagar o tributo. E sabemos todos nós que somente existimos, e isso não é pouco, para catapultar a atividade econômica dos associados num ambiente de mercado, e o mercado não é um índex para o cooperativismo, é o ambiente onde ele atua, e essa catapulta tem que se reger pelo princípio da neutralidade. A cooperativa tem que ser neutra enquanto entidade de pessoas que representa os interesses econômicos de seus associados. Ela não pode custar mais do que se o associado fosse direto no mercado, se ele fosse direto, não por intermédio dela. E é isso que está acontecendo hoje, e é isso que está sufocando de maneira indelével o cooperativismo de consumo. Então, portanto, o adequar significaria perceber essa diferença e, através dessa diferença, ajustar o locus, o local, a estrutura da tributação. Mas esse ajuste não é um ajuste da tributação da entidade cooperativa. Esse ajuste é o ajuste da tributação de um determinado ato que essa entidade pratica e que a gente chama de ato cooperativo. Então, portanto, para que possamos entender a regra tributária das cooperativas, eu tenho que entender que, enquanto cooperativa ela pratica um ato, esse ato precisa ser adequado, porque o ato cooperativo praticado pelo cooperado não precisa ser adequado se ele revelar signo contributivo de riqueza ou capacidade contributiva. Essa é a tônica do artigo 146, onde a cooperativa conseguir transferir resultado, atividade econômica para o seu cooperado, e se essa transferência for signo presuntivo de alguma riqueza, o tributo vai incidir na pessoa do cooperado, quando possível. Essa é a mensagem constitucional básica, né? Mas dentro dessa mensagem constitucional, nós temos lá o artigo 79 da Lei 5764, que nos dá o conceito do que seja o ato. Porque não me adianta falar que eu não vou tributar o ato goza de uma regra de não incidência tributária, e aqui é um ponto comum, uma regra que ficou muito bem assentada nas exposições anteriores. Nós não estamos falando de isenção, nós não estamos falando de benefício, isenção é benefício, isenção é favor fiscal, e favor fiscal possui 2 vetores muito importantes. Primeiro vetor, o favor fiscal pode ser revogado. E o segundo vetor, tão importante quanto, a interpretação do favor fiscal é literal. A interpretação do favor fiscal é limitativa e tem que ser. Eu não posso ampliar o favor para além daquele favor que me foi dado. Como eu não estou discutindo favor em relação à tributação de cooperativa, não estou discutindo isenção, eu estou discutindo uma hipótese de não incidência, uma atipicidade clássica. Por que é atipicidade clássica? Porque a cooperativa, quando atua em prol do seu cooperado praticando o seu ato, a riqueza por ele gerada pertence a quem? A cooperativa ou ao cooperado? Ao cooperado. Portanto, eu não pago tributo na cooperativa porque a cooperativa não retém riqueza para pagar tributo, ela repassa a riqueza para os outros atores
da cadeia econômica e, no seu caso, vai ser o seu próprio cooperado. E aqui entra um outro detalhe importante que também não está contemplado nas reformas, principalmente no PL 3887, que seria o expurgo não só do ato cooperativo, da incidência de PIS e COFINS, ou no caso da CBS, porque ato cooperativo não é receita da cooperativa, esse dinheiro não pertence a ela, como também o expurgo das sobras. O que são sobras? O melhor conceito de sobra é esse, Ana. Sobra é aquilo que sobra. Sobra é aquilo que sobra do ato cooperativo. Sobra é ajuste de ato. Sobra é reequilíbrio de ato. Sobra é retorno de ato. Portanto, sobra e ato cooperativo são a mesma coisa. Portanto, se o ato cooperativo não sofre incidência tributária na cooperativa, porque não representa a receita dela, tampouco a sobra, porque a sobra não pertence à cooperativa, a sobra pertence à Assembleia e será devolvida ao cooperado na proporção das operações por ele praticadas com a cooperativa. Portanto, o PL 3887, no que tange ao cooperativismo em geral, vamos dizer assim, ele trouxe uma isenção, que de isenção não se trata, ele não impediu a dedução da sobra, que é ato cooperativo também, ele trouxe um problema gravíssimo na cadeia de débitos e créditos, principalmente na cadeia de crédito, né, para um desequilíbrio concorrencial, com um aumento de alíquota bastante significativo. Mas lá no artigo 22, é que o Márcio deve estar ansioso para ele, né, Márcio? O artigo que nos aflige, que é o motivo da nossa angústia, diz ele, o artigo 22, inciso 7º, que haveria uma isenção aos atos praticados entre cooperativas e seus associados, nos termos do artigo 79, exceto as cooperativas de consumo. Exceto as cooperativas de consumo. Portanto, mais uma vez, isso vem lá do artigo 69 da 9.532, o cooperativismo de consumo foi tratado como se não cooperativa fosse. Foi tratado como se não sociedade de pessoas fosse. Foi tratado como se ele não representasse o interesse de um grupo, e aqui entra um outro detalhe, um grupo todo especial que mereceu toda uma diretiva constitucional também protetiva, que é o grupo dos consumidores. Portanto, eu tenho dois valores para proteger as cooperativas de consumo. O valor do cooperativismo como sociedade de pessoas e o valor do consumidor. Nesse caso, o consumidor ele está autorregulando o seu consumo, porque ele não é consumidor da cooperativa dele, mas a cooperativa dele proporciona o consumo dele no mercado, em melhores condições de preço, prazo, forma de pagamento ou coisa que o valha. Portanto, nesse caso, não se tem a menor justificativa política, jurídica, econômica para se expurgar o cooperativismo de consumo desse modelo que ele inaugurou, um modelo econômico, jurídico, societário econômico que ele inaugurou, não só no Brasil, mas no mundo. E aí entra um outro detalhe importante que eu ainda não tenho visto uma reflexão mais profunda sobre isso, e aqui é não só em relação às cooperativas de consumo. É que o artigo 22, inciso 7º, fala que as operações protegidas por essa tal isenção são as operações praticadas entre a cooperativa e seus associados. E remete ao artigo 79. Só que o artigo 79 ele traz as operações entre a cooperativa e seus associados, mas também traz as operações das cooperativas entre si. Seria hoje a intercooperação um valor não resguardado pela regra de não incidência? Para mim, aqui, a intercooperação, teremos problema. Mesmo porque, em se tratando de isenção, volto a dizer, a interpretação, Ana, é literal, pelo Código Tributário Nacional. Então, esse texto pode resolver alguma parte do problema das outras cooperativas, mas podemos ter problemas com a intercooperação ou com a outra vertente do artigo 79. Não na operação do cooperado com a cooperativa, aquela outra vertente da operação da cooperativa com o cooperado. Será que ele quis pegar só uma parte do 79? Ele não entendeu o todo? Ele não entendeu a regra geral das cooperativas de compra em comum, de venda em comum e do cooperativismo de crédito? Será que aqui está dizendo só uma realidade, que é aquela cooperativa em que o recurso sai do cooperado e vai para ela? Porque se for só essa realidade, ela cai em uma grotesca contradição. Qual é a contradição? É o cooperativismo de consumo que traz o recurso saindo do cooperado para a cooperativa. Porque no cooperativismo de trabalho, o recurso sai da cooperativa para o cooperado, o caminho é inverso.
Então, ela define o fluxo do ato cooperativo do cooperativismo de consumo, remete ao artigo 79 e expurga o consumo da tal isenção. Portanto, sob o ponto de vista jurídico, é mais uma incompreensão, não só normativa, mas de política tributária brasileira. Mas aí entram outras questões absurdamente relevantes. Então, nós estamos dizendo que, a partir de então, ou continua. Eu estava conversando um pouco antes com a Ana, um pouco antes do evento, para a gente pontuar o tanto que o cooperativismo de consumo tem apanhado do poder tributante, não é, Márcio? E ele apanhou na 9532, em 97, ele apanhou na 9718, em 98, ele está apanhando no PL 3887. Todos os três expurgando o cooperativismo de consumo do modelo tributário tradicional. E qual que é o resultado prático disso? O resultado prático disso é o seguinte: em 1990, nós tínhamos no Brasil 344 cooperativas de consumo. No ano 2000, depois da 9532, que equiparou as cooperativas de consumo às sociedades comerciais para fins tributários, nós passamos a ter 184 cooperativas. E em 2010, 125. Nós saímos de 344 para 125 em 20 anos. Em paralelo a isso, o modelo do cooperativismo brasileiro, do outro lado, em 1990 tinha 3.440 cooperativas, em 2000, 6.084, e em 2010, 6.652. Enquanto o cooperativismo brasileiro cresceu, o cooperativismo de consumo decresceu, puxou esse crescimento, ou retardou esse crescimento do cooperativismo brasileiro, mas a despeito disso, o número de empregos do cooperativismo de consumo de 2017, de 12 mil, saltou para, em 2018, 14 mil empregados. Apesar de ter perdido, nesse mesmo período, em 2017, 2,5 milhões de associados, passou para 2018, 1.990.000 associados. Então, nós estamos discutindo um case em que a história tributária, a percepção do Estado brasileiro em relação à tributação desse modelo está levando a um decréscimo, a uma perda efetiva do papel que esse modelo tem, não só no consumo consciente, como foi muito bem lembrado, mas também no efeito que ele produz. Quem fez uma pergunta no chat em relação ao efeito que ele produz na comunidade, em relação ao equilíbrio de mercado, esse é um dado absurdamente relevante. A Constituição brasileira, ela colocou o cooperativismo em 2 pontos fundamentais. É claro, nós temos diversos pontos, mas eu estou falando dos pontos essenciais. Primeiro, nas limitações constitucionais ao poder de tributar, lá no 146, que manda conferir o adequado tratamento tributário ao ato, e depois, esse é o ponto mais essencial ainda, no núcleo, na gênese, na alma do sistema econômico nacional, que é lá na estrutura do artigo 170 e seguintes da Constituição, que está lá no artigo 174. O artigo 174, que define o nosso modelo de negócios, que é um modelo pautado não só pela prevalência da produção efetiva, mas também pela produção socialmente responsável. Nós temos, de um lado, a propriedade privada, do outro lado, nós temos a função social da propriedade. Nós temos, de um lado, o livre exercício de atividade econômica, e nós temos, de outro lado, o cooperativismo, que precisa ser, palavras da Constituição, apoiado e estimulado. Então, aqui teriam mais 3 referências para nós. No 146, eu não estou falando de apoio e estímulo, eu não estou falando de favor, eu não estou falando de benefício, eu estou falando de respeito. Respeito à estrutura. Conquanto não bastasse eu ter que respeitar o Estado brasileiro, eu tenho que apoiar esse modelo, porque esse modelo, além de viabilizar o acesso econômico de uma pleiade de pessoas, ele também vai ser balizador de mercado. Ele vai produzir um efeito concorrencial positivo, um efeito que vai evitar concentração econômica. Então, esse apoio e estímulo nós ainda não existe na prática no Brasil. Nós estamos ainda engatinhando na prática do respeito, que é do adequado tratamento tributário. E no caso do cooperativismo de consumo, nós estamos tentando mostrar
para o Estado brasileiro que cooperativa de consumo é cooperativa, a despeito de estar lá expresso no artigo 5º da Lei 5764, de forma garrafal. As cooperativas poderão adotar qualquer gênero de serviços, de operações ou de atividades. Qualquer gênero de serviços, operações ou atividades, assegurando-lhes o direito exclusivo e exigindo-lhes a obrigação do uso da expressão cooperativa em sua denominação. Portanto, qualquer negócio que exista no mundo dos negócios pode ter o seu espelho, eu brinco no escritório, o seu mundo de matrix no cooperativismo. Enquanto existe um negócio no ambiente econômico, eu posso ter o mesmo negócio no ambiente cooperativo, como autoequilíbrio e autorregulação desse mundo econômico. Pois bem, então, infelizmente, aquela determinação do artigo 69 da Lei 9.532, que restou mantida com a 9.718, que restou mantida com os ajustes pontuais ao longo desses últimos 20 anos, com o debate judicial sobre ato cooperativo, que de uma certa forma, eu não diria que foi perfeito, mas de uma certa forma a produção legislativa ajustou alguma coisa para as cooperativas agropecuárias, mas falta, ajustou alguma coisa para as cooperativas de transporte, mas ainda falta, ajustou alguma coisa para as cooperativas de eletrificação rural, mas ainda falta, ajustou alguma coisa para o cooperativismo de crédito com a Lei 11.051, mas ainda falta. Nada disso foi ajustado para o cooperativismo de consumo. Foi um reforço claro e específico de que, sob o ponto de vista fiscal, cooperativa de consumo não é cooperativa e é, sim, equiparada. Note bem, se eu estou falando que tem que respeitar e se eu estou falando que tem que apoiar e estimular, nesse caso eu não respeitei e equiparei para prejudicar. Foi equiparada às sociedades comerciais. Os marcos judiciais, todos, de todo esse debate longo, foram todos aqueles marcos que, felizmente, a OCB atuou muito participativamente, com um resultado muito positivo. Foi aquele marco lá em 2004, com a primeira sessão do STJ, com 2 processos da ministra Eliana Calmon e do ministro Castro Meira, onde o cooperativismo teve reconhecida a não incidência sobre o ato. Depois, já em 2014, no Supremo Tribunal Federal, naquele julgamento histórico, né, Ana? Ficamos lá por 2 dias discutindo a essência do ato, e no final da história o Supremo entendeu que não estava discutindo o cooperativismo todo, estava discutindo um determinado ato específico de um determinado tipo de cooperativa, e disse textualmente nos votos dos ministros que é um modelo que precisa ser compreendido, tanto é que levou esse processo, o julgamento da tributação das cooperativas, para 2 recursos extraordinários que estão sob relatoria do ministro Barroso, e depois disso, em 2016, que tivemos 2 RESPs também em recurso repetitivo, julgados favoravelmente à unanimidade pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo ministro Napoleão, né, na primeira sessão. Portanto, a grande questão que sobra para o cooperativismo, de uma maneira geral, é sair da isenção e interpretar o que é essa relação entre cooperativa e seu associado, se isso vai ser limitativo mesmo. O segundo é entender que, se eu não ajustar a cadeia de créditos, o cooperativismo vai passar por um momento gravíssimo de um elemento anticoncorrencial econômico sério, muito sério. Terceiro, entendermos que, como vem alertando há muito tempo, construir a premissa maior da intributabilidade do ato cooperativo na cooperativa, por não se tratar de riqueza da cooperativa, é até certo ponto fácil. O maior desafio que vem agora, que é um desafio tão grande quanto, porque a competência de análise dele, penso eu, vai ser outra, ele vai ter que ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, é responder a seguinte pergunta: qual é o meu ato cooperativo? E cada ramo vai ter que se explicar. Cada ramo vai ter que se responder, ou vai ter que se entender. É mais ou menos o enigma do oráculo de Delfos, né? Decifra-te ou devoram-te. Então, não me basta agora ter reconhecido uma isenção sobre o ato cooperativo se eu não explicar qual que é o tamanho desse ato. Porque, eventualmente, se for isenção, a interpretação sobre ele vai ser limitativa, por exigência do Código Tributário Nacional. E aí, Márcio, infelizmente, o que nós temos, se continuar dessa forma, é a terceira rodada de debates judiciais
para o cooperativismo de consumo. A primeira rodada com a 9.532, a segunda rodada com a 9.718 e agora a terceira rodada com o oxalá, tomara que não, com o projeto com o PL 3887. Aqui eu gostaria de fazer um pequeno parênteses. Ana, você me corta na hora que eu estiver me alongando demais. Nós estamos falando de reforma tributária, nós estamos falando de basicamente 3 textos. Tem 2 PECs, a 45 e a 110, que de alguma forma se tratam sim de reforma tributária. Não estou falando se são boas e são ruins, mas são reformas tributárias. E o PL 3887, que não tem nada de reforma tributária. O PL 3887 é basicamente a mudança da legislação ordinária, sem avaliar, que eu penso que venha a ser uma reforma tributária sustentável para o nosso país, avaliar o federalismo fiscal, como dividir as receitas tributárias, e avaliar o contribuinte. Em nenhum dos dois, eu vi a preocupação com o contribuinte. Tem um ditado africano, presidente, que diz o seguinte: numa briga entre elefantes, quem mais sofre é a grama. O contribuinte, a grama que paga o imposto, não está avaliada, não está dimensionada, não está pensada em nenhum desses projetos de reforma constitucional, em nenhum dos projetos, e nem nesse projeto de alteração do PIS e da COFINS. A despeito das PECs, brilhantemente, a Organização das Cooperativas Brasileiras conseguiu apresentar uma emenda que, de forma muito genérica, resolve muito satisfatoriamente a tributação das cooperativas e do ato cooperativo, inclusive do cooperativismo de consumo. Então, sob o ponto de vista do consumo, é muito mais importante para o consumo hoje focar suas forças na PEC 45/110, que muito possivelmente elas vão tomar um corpo mais unitário, do que especificamente no projeto de lei 3887, que, além de não ser reforma, por não mexer no federalismo e também não avaliar a questão do contribuinte, ela também não é reforma porque ele não olha o todo da carga. Ele simplesmente pega o PIS e COFINS, depois eu vou pegar o IPI, depois eu vou pegar o imposto de renda, depois eu vou desonerar a folha. Quer dizer, eu não consigo entrar numa análise política, que, obviamente, toda análise política é um balance, né? Eu tenho sessões, eu tenho que ceder, eu tenho que discutir. Quando vem títulos por títulos de maneira separada, eu não consigo entender o todo. E não entendendo o todo, eu não tenho negociação, sob o ponto de vista da carga tributária total. Eu entro num debate fechado, eu entro numa reflexão fechada, sabendo que o setor de serviço no Brasil, a gente nem precisa discutir como é que vai sobreviver depois de uma CBS não cumulativa a 12% e a revogação da isenção da distribuição de lucros. Isso é outro problema. Então, portanto, sem me alongar demais, e já tendo estourado todo o meu tempo, eu fecho com alguns questionamentos que todos nós sabemos a resposta, mas são absurdamente essenciais para a nossa sobrevivência, e a nossa sobrevivência que eu digo aqui é o consumo. Resumo do PL. Cooperativa de consumo não é cooperativa? Segundo questionamento, uma reforma tributária é uma reforma que atua naquilo, ou num dos pilares de mais sagrado que existe, pós-Magna Carta de 1215, que é a relação do privado com o público. A legitimação da transferência de dinheiro privado para o público. Como eu vou dimensionar uma reforma tributária que vai falar das despesas do Estado se eu não dimensionei ainda o tamanho do Estado que eu quero ou preciso? Não tem como fazer reforma tributária antes da reforma administrativa, penso eu. Eu não tenho como saber o total da arrecadação sem saber o tamanho do Estado que vai nascer com a reforma administrativa ou o tamanho do Estado que nós queremos com a reforma administrativa. O terceiro problema é esse fatiamento. O fatiamento tira do contribuinte e dos seus representantes no Congresso a capacidade de negociar a carga como um todo. E, por fim, um elemento absurdamente importante nessa reflexão, que é o papel que o Estado brasileiro espera das cooperativas de consumo.
Uma reportagem publicada na Época Negócios, no final do ano de 2019, mostrou que a concentração do varejo brasileiro, as 120 maiores empresas do varejo brasileiro aglutinam quase 30% do PIB, 29,5% do PIB. E o varejo, e dessa concentração, do varejo como um todo, o ramo mais concentrado, com 33,8%, é o ramo de hiper e supermercados. Um ramo que atua direto na necessidade básica e fundamental do cidadão. Então, nem do ponto de vista político, jurídico, econômico e social, eu consigo justificar um expurgo do modelo cooperativista de consumo, das regras gerais de não incidência das cooperativas de uma maneira geral, que ainda precisam ser ajustadas. Portanto, seriam essas as minhas meus breves apontamentos, e espero que, com um trabalho árduo, eu sei que será árduo, porque isso está consolidado na cabeça do Estado brasileiro há mais de 20 anos, né? Nós estamos falando de 97 a 23 anos, retomar a dignidade, essa é a palavra certa, a gente retomar a dignidade do cooperativismo de consumo. Muito obrigado, Ana, muito obrigado, presidente, Renato, Tânia. Estou sempre à disposição para falar de cooperativismo, que é um tema que, evidentemente, sempre me empolgou. Muzi, nós que agradecemos pelas suas contribuições, suas colocações, sempre muito contundente, né? Muito pertinente e para ficar no termo aqui que, né, rege toda essa discussão, muito adequado em relação às suas proposições para o cooperativismo. Temos aqui no chat, inclusive, uma manifestação de um participante, Luiz Costa, Dr. João Muzi, brilhante como sempre, parabéns. E agradeço pela parceria constante e de longa data que o sistema cooperativista mantém com você, com o seu pessoal, com a sua turma aí do escritório. Fica aqui o registro público do nosso agradecimento. Pessoal, então, caminhando aqui, nós já estamos com 17 horas e 22 minutos, bem próximos do fim da nossa live. Eu vou franquear, então, a palavra novamente para algumas considerações finais. Presidente, vamos combinar o jogo antes? O senhor pode começar hoje? O senhor prefere que a gente comece pelo nosso coordenador? Deixa eu começar fazendo com eles, que aí depois eles complementam. Vamos inverter um pouquinho essa ordem, se tiver tudo bem para vocês. Primeiro, meus cumprimentos, meu abraço especial ao Márcio Vale. E, Márcio, abraçando você, eu abraço a cada um dos cooperativistas que estão nos assistindo, nos ouvindo aí pelo Brasil afora. Mais de 70 cooperativas, mais de 70 pessoas ligadas nesta live. Eu quero cumprimentar de uma maneira também muito especial ao João Muzi. Faz tempo que a gente não se encontra. Saudade, João, de bater um papo, de falar um pouco de mula. E porque, para quem não sabe, o negócio do João é criar mulas. A advocacia, o direito, é o que ele arrumou como para se distrair. O negócio dele mesmo é criar mula lá no passatempo. Literalmente no passatempo, né, presidente? Mas fica meu abraço, João, como sempre, brilhante, muito boa, muito clara, muito objetiva. E eu cumprimento a Ana, a Tânia, que têm sido incansáveis guerreiras dessa bandeira. Eu, pensando aqui com os meus botões, gente, como é que pode? Nós estamos deixando um companheiro na chapada. O cooperativismo de consumo foi tolhido dos direitos de ser uma cooperativa. E eu lembrei daquela frase daquela ação do Bertolt Brecht, numa peça teatral: vieram buscar os negros, eu não sou negro, não me importei. Vieram buscar os amarelos, eu não sou amarelo, não me importei. Aí um dia vieram e me buscaram, eu não tinha ninguém para me ajudar. Eu acho que nós estamos sofrendo dessa síndrome do sapo cozido
no cooperativismo com essa situação que está acontecendo com o consumo. E eu quero aqui revidar todo o esforço e manifestar esse esforço especial com o ramo consumo de resgatar esse companheiro que tá perdido na chapada. A batalha não vai ser fácil para nenhum ramo. Nós sabemos que as mudanças que estão aí propostas e como vieram para dividir e enfraquecer a gente na divisão. Então, mas, por um outro lado, eu vejo o momento do cooperativismo como extremamente oportuno de juntar força e mostrar a sua garra. Modéstia à parte, nós estamos muito melhor organizados hoje do que tivemos até na própria Constituição. Temos uma capacidade de mobilização política, temos uma capacidade de mobilização social, temos uma força econômica e temos o que é melhor, uma necessidade da humanidade de um modelo novo de negócio, que eu não tenho dúvida nenhuma que esse modelo novo de negócio chama-se cooperativa. A humanidade quer isso. Então, acho que o momento é um momento para a gente ter energia para retomar essa parada. E as minhas duas gigantes aí, as duas amazonas da batalha do cooperativismo, estão anotando essa posição. Vamos nos desdobrar sobre isso. Nós precisamos sensibilizar os nossos parlamentares e dar um jeito de minar essa área econômica do governo, que nós não queremos vantagem nenhuma, e pelo contrário, um pouquinho de apoio e um pouquinho de esforço de reconhecer que está na Constituição só vai ajudar o país e o governo. Porque não tem arrecadador melhor do que a cooperativa. Não tem quem origina melhor o processo do que uma cooperativa. Então, vamos trabalhar nesse esforço. Eu acredito que o momento é oportuno. Acho que nós temos que estar muito unidos para isso. E eu vou considerar essa reunião de hoje a primeira reunião de uma bateria de reuniões que nós vamos ter que intensificar. Mas nós temos que trazer para dentro dessa conversa, Tânia, as cabeças tributárias do Congresso Nacional. Nós temos que afetar um Reis lá no Senado, um Evair, eles têm que estar vestindo esta energia de mudança e de recuperação desse processo. Então, vamos enfrentar essa parada, contem comigo. Eu topei ficar na presidência executiva da OCB por mais um período, por causa do desafio que sei que será esse momento o Brasil. Eu não esperava um coronavírus no meio do caminho, mas o desafio das reformas seriam muito grandes e a diretoria eleita me pediu para permanecer, para pilotar esse processo. Nós temos um timão. Modéstia à parte, eu tenho muito orgulho do time profissional da OCB, e principalmente porque esse time não é só o da casa. É o time composto pelos nossos consultores, como o João, pelos consultores e técnicos de cada cooperativa, Márcio, que também estão aí nos ajudando, e vocês que conhecem profundamente, e a nossa capacidade de organização é que será a diferença do sucesso. Eu acredito nesse sucesso. Vamos, que somos COP, e vamos dar conta desse recado. Muito obrigado pela presença de vocês e pela participação. Um abraço a todos. Obrigada, presidente. Eu deixo aqui o registro, eu sei que é em nome de todos que estão acompanhando aqui essa live, de que o senhor é uma inspiração para a gente seguir o nosso trabalho aqui diário nessas batalhas que o senhor mencionou aí na sua fala. E aí, então, fica o registro do agradecimento de todos aqui. E eu passo, então, na sequência, a palavra para o nosso coordenador nacional do ramo consumo, do Conselho Consultivo do Ramo Consumo, o Márcio Vale, para ele fazer também a sua fala final sobre o evento e sobre as expectativas.
O microfone acho que está fechado, Márcio. Pronto. Então, bom, mais uma vez, obrigado. Eu ressalto a importância dessa reflexão para nós, para o ramo consumo e para todo o sistema, né? E, na verdade, agora, o posicionamento firme do sistema OCB e das cooperativas, das organizações e do próprio legislativo é vital que nós possamos enfrentar essa situação de uma maneira organizada e juntar forças para tentar obtermos algumas vitórias que, como foi dito até agora, têm sido todas elas inglórias, né? Colocar as nossas forças à disposição da OCB. O ramo consumo, ele tem poucas cooperativas, mas tem muitos cooperados. Eu acho que a força do ramo é justamente contar com uma quantidade muito grande, são cerca de 2 milhões de cooperados que trabalham junto e operam com as cooperativas de consumo, e essa força com a qual a gente pode contar para nos dar a energia, até a importância no momento de nos relacionarmos com o executivo, com o legislativo e até com o judiciário. Então, o presidente Márcio e demais podem contar com todo o ramo consumo. Eu, em nome do ramo consumo, coloco todas as nossas possibilidades, informações, montagem de documentação, para que a gente possa tratar esse assunto da forma melhor organizada, mais estruturada possível. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns à OCB por esse evento, ou essa série de eventos discutindo a reforma tributária com cada ramo. Obrigada, Márcio. Nós que agradecemos aqui pela sua participação, pelas contribuições que você trouxe aqui ao evento. Não só o evento, né? Todas as discussões, a pauta de discussões do ramo consumo, que você conduz muito bem lá à frente do Conselho. É uma grande liderança aqui, que a gente se orgulha muito, muito do trabalho, inclusive à frente da cooperativa e aqui na coordenação do ramo. Eu passo a palavra, então, agora para a nossa gerente-geral, Tânia Zanella. Eu tive aqui a difícil missão, nesses últimos 2 dias, de suceder ela e a Fabiola na condução dessas lives. Eu confesso que não é fácil, mas a gente, né, toma um ansiolítico, toma uma coisinha e vai, né, Tânia? Mas está dando tudo certo. E aí passo a palavra para ela que também é incansável aí na motivação nossa no dia a dia, está com a gente ali na reforma tributária, sempre instigando. A hora que a gente acha que está difícil, o governo dá aquela castigada, ela levanta a cabeça e faz a gente ir adiante. Então, agora ela vai dar um recado final, Tânia. Vou deixar o fechamento, então, da live com você. Tá certo. Oi, boa tarde, gente, a todos. A minha fala aqui é muito rápida. O presidente foi muito feliz aí na sua fala, o Renato no início, porque, de fato, a gente tem um grande desafio na nossa mão, em especial aqui ao ramo consumo, né? Que, como diz o Muzi, aí desde anos, né, Muzi, vem sendo aí injustiçado, e a gente tem o compromisso e a responsabilidade de fazer que as coisas, de fato, mudem, esse pensamento mude e a gente siga em frente. Mas, presidente, na verdade, eu pedi só para falar rapidinho aqui, porque como é a nossa última live, né, dessa série aí, que o senhor atestou junto com o Renato, a importância da gente discutir com cada ramo, porque a gente sabe da diferença de cada um, mas agradecer, presidente, agradecer a toda uma equipe que mesmo nos bastidores aí fez a coisa acontecer. A gente sabe que desde o início da pandemia, a gente se recolheu, nós todos, né, nos recolhemos, mas os resultados e a incansável aí batalha dos nossos colegas, dos nossos colaboradores, foi no sentido de dar respostas às nossas cooperativas, né? Muita coisa veio para esse momento, muita coisa chegou para nós, mas a gente foi ali sempre muito incansável e apaixonado pelo que a gente faz,
porque a gente sabia que lá na ponta tinha as nossas cooperativas, tinha os nossos cooperados que precisavam aí das respostas do sistema. Então, não poderia deixar também de agradecer a toda a equipe que tem sido aí incansável nessas batalhas, junto com as nossas organizações estaduais, que estão sempre conosco nessa lida, junto com o GT, especialmente nessa reforma, o MUSE está aqui representando esse grupo hoje, enfim, tantas pessoas aí que fazem e que estão fazendo muita diferença. Então, eu só gostaria mesmo de dar essas palavras, porque eu acho que a gente trabalha muito, mas tem momentos também de comemorar e de agradecer, porque eu acho que isso faz parte também, né, Muzi, para deixar nossas equipes motivadas aí no propósito e no desafio, como o presidente falou, de muita coisa ainda para vir e muitas batalhas ainda para superar. Um abraço a todos e espero que continue bem aí nas suas casas, nas suas famílias. Obrigada, Tânia. É isso, então, pessoal. Nós encerramos, então, aqui o nosso ciclo de debate sobre a reforma tributária. Só lembrando, então, para todo mundo que nos acompanhou, que esses registros das lives estão todas gravadas, estão lá no nosso canal, no YouTube do Sistema OCB. Quem quiser rever, quem quiser revisitar ou reproduzir nos seus eventos de cooperativa, fica à vontade, está tudo lá à disposição da nossa base. E é para isso que a gente produz esses materiais, e quanto mais nos ajudarem nessa disseminação, acho que mais fácil vai tornando essa caminhada para essas conquistas. Muito obrigada a todos e até os próximos eventos. Tchau, gente. Boa tarde. Abraço a todos e cuidem-se. Cuidem-se, todos aí. Presidente, o senhor não está mais na roça, e eu fiquei pensando assim, o cachorro dele não vai latir hoje, vai latir só o meu aqui. Mas ela ficar quietinha. Você falou, ela latiu. É a pipoca, presidente? É a pipoca. Ixi, Maria. A pipoca Traz a pipoca latindo. Na próxima live, presidente. Eu tenho um sonho. É que lá na fazenda tem 8 cachorros, então você imagina o pampeiro. O pampeiro. A pandemia que é. É a pandemia. Obrigada. Um beijo, gente. Tá Até bom, mais. gente, tchau. Tchau, tchau.